Então eu convido a todos, irmãos encarnados e desencarnados, que possamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos amigos que aqui se encontram nos recepcionando. Nosso mentor Bezerra de Menezes, que sempre está nos amparando, nos intuindo, nos mostrando tudo aquilo que precisamos trabalhar no nosso interior, nos libertar das nossas enfermidades. Mas como somos filhos eternos, vamos continuar pedindo a Ti, Senhor, nos cubra nesta tarde com Teu manto de amor, a cada irmão que adentra em nossa sala, que ele possa se sentir amparado em seus lares, que o Teu amor possa unir a todos deste universo. Que no estudo dessa tarde possamos fazer o bem sem olhar a quem. A cada palavra que vamos colocar nesta sala em forma de pensamentos positivos possa se transformar no amor universal. Então, damos início com a mensagem para que possamos nos sentir leves, tranquilos, harmonizados, confiantes, determinados. Hoje, segunda-feira, aqui chove. Como eu disse, obrigada, Deus, por esta água, este bem tão precioso que alimenta a nós, alimenta a natureza, que nos dá a força do crescimento. Somos gratos. Não pense nem por um momento que você não tem nada para doar. Você tem um enorme potencial para dar. E quanto menos você pensar nisso, melhor se sairá. Quanto mais você pensar e viver pelos outros, esquecendo o seu próprio ego no serviço ao próximo, sem nenhuma preocupação sobre retribuição, mais feliz você será. Nunca doe com uma mão e tire com a outra. Quando você doa algo, seja lá o que for, doe desapegadamente, para que o presente possa ser usado livremente. Quando você doar, doe com fartura, livremente de todo o coração, e depois esqueça que doou. Este princípio se aplica a presentes em todos os níveis, seja material ou imaterial, tangível ou intangível. Seja sempre generoso em suas dádivas e não tenha medo que algo lhe falte, porque se você tiver receio ao doar, não será um ato verdadeiro. Doando verdadeiramente, nada lhe faltará.
Então, sejam bem-vindos na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Eu acho que essa mensagem de hoje combina perfeitamente com o nosso tema do livro A Convivência na Casa Espírita, capítulo 20, Unificando Sentimentos. Unificar sentimentos. O que é unificar? Não é unir, estar junto, multiplicar, doar, fazer algo. Mas para que a gente possa realmente receber aquilo que doamos, ele tem que ser verdadeiro, sem esperar nada em troca. É o que nós temos todas as segundas-feiras e nas quintas-feiras colocando assuntos aqui na sala, onde a gente possa refletir o quanto nós precisamos. Isso mesmo, Fernando. Por mais que às vezes a gente encontre no nosso caminho desafios, doenças, percas de pessoas que a gente ama, percas de bens materiais, a gente não pode desistir, a gente não pode achar que não somos merecedores. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem uma aprovação de Deus. Jamais Ele iria permitir que seus filhos, ficassem desamparados. Nós sempre vamos ter bons amigos ao nosso lado, seja ele encarnado ou amigos da luz que vão nos assessorar. Mas nós temos que também dar essa oportunidade para conosco. Seja bem-vindo, Eduardo. Então, sintam-se todos abraçados mais uma vez. Verdadeiros amigos. Quem não quer ter um verdadeiro amigo? Aquele que nos escuta sem nos julgar. Todos nós necessitamos, né? Hoje aqui eu estava estudando e eu senti algo e também escutei algo que deu uma coincidência quando eu estava estudando e deu uma reportagem na TV ao mesmo tempo, e a palavra que a pessoa disse foi perfeita. Essa palavra que ela disse foi de uma perfeição que às vezes a gente esquece que o verdadeiro amor é o ar para que a alma possa viver. E é verdade. Por quê? Como que a gente pode interpretar que ar é esse? Que amor é esse? Então, quando nós temos esse amor verdadeiro para doar, a gente não fica doente, a gente não sente cansaço, a gente não vê maldade em nada. E nós vamos falar hoje sobre esse sentimento dentro dos nossos convívios. Falamos dentro da casa espírita porque é onde nós nos agrupamos mais, onde temos um grupo maior, e aqui na sala virtual, onde lá nós nos reunimos para discutir sobre a doutrina, onde nós discutimos também os nossos problemas, aonde praticamos no dia a dia o que é servir a Deus, o que é colocar em ação as leis de Deus. A gente conhece às vezes as leis, mas muitas vezes a gente esquece de praticar. Então, aqui no nosso livro, do nosso Thierry, ele fala que na unificação desses sentimentos, ele diz que sem a homogeneidade não há união simpática
entre os sócios. Não há relações afetuosas sem união. Não há estabilidade sem estabilidade. Não há calma sem calma. Não há trabalho sério. De onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda sociedade ou reunião espírita. Então, Allan Kardec, lá em 1862, olha só, ele já estava recebendo orientação, né, dos espíritos, e ele colocou nessa revista espírita, ele colocou esse artigo fazendo esse comentário, porque os espíritos naquela época já passavam essa informação de como que seria o futuro, como nós poderíamos nos transformar, como que a gente poderia crescer, evoluir, multiplicar. Nós iríamos ter muitos conflitos, mas aonde buscar o entendimento para que a gente não deixasse que os conflitos viessem à tona dentro das casas espíritas? Porque naquela época, 1862, ainda não era permitido esse tipo de reunião, que hoje a gente tem toda a liberdade de se expressar. Nós moramos e vivemos num país livre. Em alguns países ainda não é permitido. Alguns países que já têm, mas ainda estão buscando, ainda existe o desconfiamento, existe ainda o medo, os melindres, assim como nós também temos. Mas hoje a gente é consciente que a doutrina, o que ela nos mostra? O seu próprio autoconhecimento de si mesmo. Kardec, com a sua sabedoria, teve toda a paciência e disciplina. Como diz a nossa amiga fraterna Silvia, que está aqui na sala, ele cutucava os espíritos com muitas perguntas e questionamentos. E assim nós também temos que ser. Cutucar, mas ter ação, atitude, buscar o esclarecimento para que a gente possa entender. Então ele nos diz aqui, o Jerry, né, os ingentes esforços para a unificação do movimento espírita são louváveis e necessários. O espiritismo, apesar da universalidade dos assuntos que aborda, possui identidade própria e bem definida. E a gente vai ver lá na frente que ainda para algumas pessoas não tem a definição. Isso mesmo, Regina, cutucar com nobres sentimentos de ajudar e crescer diante da lei de Deus. E é tão importante esse cutucar com amor, com carinho. Bem-vinda, Nádia. Que bom que veio. Sinta-se abraçada. Então, esse cutucar é a gente ter a sensibilidade, né? Deixando que a humildade ela sempre prevaleça. E o Márcio nos complementa. Seria tolice alguns constituírem um bando separado por não pensarem todos os mesmo modo. Pior ainda do que isso seria os diferentes grupos ou associados da mesma cidade se tornarem ciumentos uns dos outros. Então esse comentário está lá no nosso livro dos médios, que eu tinha separado e que o Márcio aqui está compartilhando. Obrigada, Márcio. Muito bom a tua participação, porque assim eu não preciso estar abrindo o livro, né? Aqui. E Allan Kardec, ele já colocava esse comentário para que a gente ficasse muito atento que o centro espírita ele é para unificar, juntar ideias e a gente poder ajudar uns aos outros. Claro que infelizmente a gente sabe que
dentro desse grupo, como a gente já estudou o livro, aconteceu na casa espírita, existe ainda os ciúmes, o milindre, né? Existe tantas coisas, porque nós ainda somos imperfeitos, mas a gente também não pode justificar uma vida toda, eu sou imperfeito, sou imperfeita. Mas até quando eu vou ser imperfeita? Até quando eu vou carregar essa bengala de imperfeição? Ah, eu sou imperfeita? Tô dentro do centro espírita? Ah, mas qualquer coisa, mas eu não sou perfeita, eu tenho meus erros. Nós temos que ser conscientes que temos os erros, mas nós temos que mudar, né? Então, esta oportunidade que nós temos de estarmos num grupo, na sexta-feira eu dei uma palestra na Casa Espírita, que nós falamos eu falei sobre os obsessores. Muitas vezes a gente só culpa os obsessores, e 80% somos nós responsáveis pelas nossos erros, pelo que acontece na nossa vida no dia a dia, né? Então a mesma coisa somos nós quando estamos dentro da casa espírita. A gente quer culpar alguém que está lá, o dirigente, a diretora, o coordenador, né? A gente quer arrumar um culpado. A gente quer extrapolar tudo aquilo que trazemos lá no nosso porão da nossa consciência. Nós carregamos no nosso porão as nossas sujeiras que estão escondidas, estão lá camufladas. A gente limpa o superficial, é que nem quando a gente faz uma faxina na nossa casa. A gente tira, hoje eu vou fazer uma faxina na minha casa. O que é faxina? É mexer nos cantos, tirar tudo aquilo que não precisamos. E assim é o nosso eu interior. Nós precisamos limpar o nosso porão de vez em quando, faxinar, colocar para fora aquilo que nos causa danos, nos causa percas de pessoas que acabam se afastando da nossa vida. Nós acabamos muitas vezes ficando doente, o nosso físico. Não pode. Por quê? Por que a gente não pode colocar essa sujeira embaixo do tapete? Porque alguém um dia vai achar essa sujeira e vai nos mostrar. E é aí que entram os conflitos, quando alguém nos mostra. Talvez nos mostre cometendo o mesmo ato. Talvez eu vou lá e coloco a mesma sujeira embaixo do tapete, e aquela pessoa que já colocava vai se incomodar de ver, porque a sintonia é a mesma. E quando a sintonia é a mesma, aquilo nos incomoda. Não é verdade, meus amigos? Será que eu estou tão errada nessa minha colocação? Que a gente passa a criticar alguém quando a gente vê os mesmos defeitos que temos. A crítica, vamos dizer assim, quando a gente aponta alguma coisa de alguém, a gente sempre tem que compreender que existe a crítica construtiva e a crítica que destrói. E isso dentro da casa espírita, todo aquele que coordena, aquele que faz parte do dia a dia, dos trabalhos, que está ali amorosamente, ele tem que estar aberto para as críticas também. Mesmo aquelas críticas doloridas, mesmo aquelas críticas que te colocam às vezes lá eu digo assim, na última bolachinha do pacote, que às vezes a gente se sente assim. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar de acreditar e confiar que o que eu estou buscando hoje dentro da doutrina é o crescimento, né? É o meu melhoramento, para me poder auxiliar aqueles que dependem de mim também. Porque é uma corrente, é uma energia que às vezes vai chegar numa determinada pessoa, ela pode se romper, ela pode se travar, né? Porque cada um tem a sua forma de ser. Então aqui,
O nosso livro diz que a convivência entre as instituições espíritas no intercâmbio de ideias, conhecimentos e práticas contribui desde Kardec para o aperfeiçoamento da difusão doutrinária. Sabemos, no entanto, que nem sempre esse processo de unificação entre os espíritas, no que tange aos entendimentos sobre as obras básicas ou sobre as práticas adotadas pelas instituições, é algo harmônico. A observação de Allan Kardec na epígrafe deste capítulo associa, obviamente, os grupos aos indivíduos. Logo, as instituições são reflexos dos seus dirigentes e trabalhadores de sua visão doutrinária. O que a gente entende aqui? Eu entendo assim, que se nós tivermos um coordenador flexível, um coordenador que tudo aquilo que ele busca na doutrina ele coloca em prática, ele procura exercitar as leis de Deus, a sua moral tem que estar em ação constantemente, a sua renovação todo dia, a sua renovação, a sua reforma íntima, ele tem que saber escutar, ele tem que saber distinguir o certo do errado. E às vezes, eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil tu coordenar uma casa espírita. Mas é um agradecimento que aquele que já passou em coordenar uma casa, dirigir uma casa, a gente nunca mais esquece. Os bons e os momentos não bons. E eu procuro sempre, os maus momentos, melhorar cada vez mais, observar mais, não criticar, não julgar tanto, criticar a si mesmo, escutar sempre a voz do coração, porque os nossos amigos da espiritualidade têm uma tarefa difícil. Como disse a nossa Marcele, coordenar uma casa é uma tarefa difícil. Mas quando existe a confiança daquele que tem a missão de estar na linha de frente, o coração da pessoa ele tem que ter amor. Porque o amor, como eu disse, vai dar o ar que o nosso espírito necessita. Esse amor é que vai alimentar o nosso espírito, a nossa alma, para continuar vivendo, lutando com armas de amor. É o ar, é o amor. O amor é o ar em ação e movimento. É nos colocarmos sempre à disposição, né, do próximo e saber entender sempre as dificuldades de todos. Nós passamos só a entender quando nós nos reconhecemos a si próprio que já fomos piores ou ainda somos piores. É colocarmos o nosso dedinho na nossa consciência, alto lá. Quem sou eu para julgar se eu também tenho ainda as minhas dificuldades e luto para vencê-la? Então, a observação de Allan Kardec, né, nos diz que nos grupos, aos indivíduos, logo as instituições são reflexos de seus dirigentes e trabalhadores, de sua visão doutrinária. Então, alguns pensam em reformar o espiritismo, mudar o espiritismo.
E o Márcio nos coloca que definitivamente, como não há sociedade que possa reunir no seu meio todos os adeptos, as que se achem animadas pelo desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem colaborar com prazer para a multiplicação dos grupos, e se houver alguma concorrência entre eles, não haverá acontecer outra coisa senão a de cada um fazer maior soma do bem. Allan Kardec nos diz isso. Essa unificação que o Kardec nos fala ali sobre a nossa moral, eu só posso cobrar do meu próximo com os meus atos, da minha transformação moral. São as minhas atitudes no dia a dia, a minha transformação, que vai dar o exemplo para com aqueles que eu quero ter ao meu lado. Se eu quero realmente ser uma obreira de Deus, levando a doutrina para o meu próximo, como que eu vou levar a doutrina para o meu próximo? Não seria pelo meu exemplo de amor? Não tem como eu obrigar as pessoas não tem como eu ir lá transformar alguém da noite para o dia. Na convivência do dia a dia, a dedicação do nosso amor e ao respeito para com o nosso próximo, é que vamos ter essa conquista. Eu ouvia desde pequenininha que pau que nasce torto morre torto. Eu não acredito nisso. Eu já presenciei casos muito delicados. Pessoas que adentravam na casa espírita e passavam no fraterno, e ali eu me deparava com um bandido, um assassino, que assaltava de mão armada, matava, não estava nem aí. E eu ali conversando com ele no fraterno. Para mim ele era igual como qualquer outra pessoa. Ali, em qualquer lugar. E eu pude mostrar para ele o quanto ele poderia mudar. O quanto ele poderia ser uma pessoa feliz, do bem, sem ter aquelas atitudes. E muitas vezes nós, dentro da nossa casa espírita, nós não queremos essa transformação moral. Existe a disputa de poder. Vai com Deus, Carlos. Obrigada pela visita. Então nós temos essa disputa entre os colegas de poder, de posse, de cargo. Um sabe mais, um é melhor do que o outro. E aí, o que a gente vai oferecer para uma pessoa que vem até nós na casa espírita? Uma pessoa desse porte, uma pessoa que tem uma escolha errada lá fora, que rouba e mata. Se eu sou movida ainda pelo egoísmo, pela vaidade, pelo ódio, pela mágoa, será que eu vou ter condições de oferecer o esclarecimento para ele? Qual é o caminho do amor? Qual é o caminho do perdão? Porque fora isso, nós também temos que sermos perceptivos que existe uma falange imensa duelando contra nós. Por quê? Como a gente estudou aqui, a convivência aconteceu na casa espírita. Espíritos que se sentiam desprezados pelos seus familiares, né? Como Júlio César se sentia desprezado pelo seu pai, né? Quando fazia parte aqui da terra, porque o pai coordenava a casa espírita e não dava atenção para ele. Seja bem-vindo, Elias. Então ele se sentiu excluído e se tornou o quê? Um vingador. E aí, às vezes, nós não somos nem desencarnados, somos encarnados e também somos um vingador, só que encarnado. Às vezes estamos dentro de uma casa espírita duelando contra tudo que é colocado ali.
e somos usados. Então, como diz aqui o Jerry, uns querem mudar a doutrina, né? Criar coisas que não existem. Mas a gente também tem que aprender a conhecer isso, para saber lidar, para saber identificar se é real, se não é, se é verdadeiro, se é falso, né? Então, voltando aqui. Alguns acham que para dar passes, prestem atenção agora. Hoje de manhã, quem estava na sala do Zeke, foi falado sobre passe, não foi? Eu sei porque eu cheguei já no finzinho, eu me lembro até que o Zeke deu um nome de um livro, que eu tomei nota aqui, que eu quero achar ele, que fala sobre passe. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Alguns acham que para dar passes é necessário 1001 gesticulação. Todavia, outros entendem que o processo é de fundo e não de forma. O que vocês acham? O que precisa para dar um passe, meus amores? Hein? O que precisa para dar passe? Será que eu preciso fazer mímica? Preciso lá fazer um monte de coisa, ritual, e passa a mão e... Será que eu preciso? Será que o meu pensamento já não seria o suficiente? Será que o meu abraço... Claro que se na casa espírita nós adotarmos um sistema para todos, unificar, padronizar... Temos que seguir as regras para não ficar aquela mistureba, aquele carnaval, cada um faz. Eu acho isso perfeito, a disciplina. Na nossa casa nós tínhamos aquela forma, para não olhar para o lado, um estava lá dele, levantar a mão, tira a mão, levanta a mão. Então não precisa falar, suspirar, soprar, fazer nada. O meu coração, ele tem que ter a pureza. Eu tenho que estar em sintonia com aquilo que eu estou doando. Os fluidos. Muito bem. Então, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar inteira naquilo que eu vou estar fazendo. Tem muitas vezes pessoas que estão ali com raiva, com ódio. Trabalhadores e estão ali dando passe. Às vezes aquele que está recebendo sente a carga tão pesada do médium que depois comento, puxa vida, me senti tão mal com o passe daquele irmão e aquele irmão não estava bem. Então, qual é o primeiro passo? É a pessoa se conscientizar que ela que está precisando daquele atendimento, ela está precisando talvez do passe, assistir uma palestra, passar num trabalho, num atendimento, no fraterno. Nós temos que nos conscientizarmos que por sermos trabalhadores, nós não somos perfeitos, nós temos também problemas. Seja doméstico, seja doença, seja financeiros, qual for, nós também temos os nossos problemas. Mas nós temos uma vantagem. Nós estamos dentro de um grupo onde a gente somos os primeiros a serem assessorados. Somos os primeiros a serem atendidos. E no nosso lar também. Se eu largo tudo aqui na minha casa para estar naquele dia na casa espírita, eu vou convicta que aquilo que eu estou indo fazer é porque eu gosto, eu amo, não é por uma obrigação ou porque eu acho que eu vou ganhar mais bônus horas por eu estar ali. Eu vou lá, tá? Não, mas não estava muito afim, mas vou ir porque senão vão me cobrar. Não vá, não façam isso. Os mentores, os amigos, nossa, eles nos recebem com tanto carinho, eles preparam nossa casa, os trabalhos com tanto amor. Eles fazem um esforço enorme, mandando os fluidos amorosos para que a gente possa se libertar dessa preguiça, desse marasmo, desse mal-estar. Seja bem-vindo, Edu Ramos. Então, como unificar o movimento? Como é que a gente pode unificar o movimento desse jeito? Ora, não devemos jamais esquecer que o Espiritismo não propõe uma uniformização
das atividades. Estamos discutindo isso, sim, o problema da unificação, que é diferente. Também o Espiritismo não trabalha com questões fechadas, dogmáticas, pois permite aos seus adeptos o livre pensamento. A análise é a tomada de postura. Os desentendimentos de interpretação sobre postos doutrinários devem ser, na maioria dos casos, ao fato de uma das partes desconhecer o assunto mais profundamente, agindo com temperamento forte. Acirram-se discussões que ultrapassam as fronteiras do conhecimento e do bom senso, partindo-se para um desconforto pessoal. E quando passa para esse desconforto pessoal, é muito desgastante, meus amigos. Nossa, é muito cansativo, né? Os grupos se dividem e muitos se isolam na tentativa de preservarem suas ideias. Seja bem-vindo, Edu. Eu vou fazer um comentário aqui, assim, sutilmente. Eu observo, né? Quando a gente vai a alguns lugares palestrar, eu vou não com o intuito de julgar ou querer dizer que está certo ou tá errado, mas a gente sente, a gente vê. Eu, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade de ser uma ótima observadora. Eu aprendi com o tempo que a gente tem que observar antes de comentar qualquer coisa. Observar, analisar onde tu tá, com quem tu tá. Porque só assim a gente vai saber como lidar e agir. E eu observo que em alguns lugares, nossa, é uma divisão dentro da casa espírita. Como se existissem assim 2, 3 grupos, cada um puxando para o seu lado. É uma mistura, uma salada de tudo que a gente possa imaginar. Então, como que as pessoas vão ter? Mas não é bem essa palavra, panelinha, como é que eu vou dizer? Eu digo assim, a doutrina, ela não pode ser dividida. Ela tem que ser estudada. Por mais que tu tenha outros conhecimentos, mas tem que ser colocada para o grupo todo para a gente debater. Então eu vejo que em alguns lugares um grupo estuda tal coisa porque não concorda com aquele. É como se a direção não tivesse atitude nenhuma. Como se aquele barco, aquele navio tivesse sem rumo e ninguém no leme. E aí o que acontece? A gente não consegue sentir aquela confiança plena. Uma vez eu ouvi Divaldo contando uma história. Tem aí no YouTube um vídeo, acho que não me lembro se eu botei lá no nosso blog de palestra, que ele foi convidado por uma casa espírita para dar uma palestra. E vários anos, ele não conseguia ir, sabe? E aí um dia ele marcou lá, conseguiu agendar para ir nessa casa. Aí ele chegou, né, na casa para dar a palestra. O diretor mandou um recado que não podia recepcionar ele porque ele estava em outra parte da casa fazendo outro trabalho que se chamava apometria, uma coisa assim, não tenho certeza se era esse trabalho. Aí o Divaldo, ele ficou assim meio chateado, que não é que ele ficou chateado, ele ficou triste no sentido assim que esse diretor ficou anos e anos lutando para que ele fosse na casa dele dar uma palestra. Aí no dia que ele chega, ele estava lá nesse trabalho apométrico. E aí ele quis dizer que achou uma falta de respeito, não pela pessoa dele, né, mas com todos que estavam ali.
todos que estavam ali recepcionando, ele deveria recepcionar junto com o grupo da casa. E aí ele fez um comentário. O que esse apométrico era tão importante, né? Ele quis dar a entender que nós muitas vezes temos tantas atividades dentro da casa que não tem necessidade. A gente às vezes um passe bem feito equivale pelo um apométrico. Porque pelo que a gente lê, estuda, existe vários tipos de trabalhos apométricos, né? Temos apométrico dos obsessivos, temos apométrico da cura, temos apométrico passe e assim vai indo. Tem vários, lá na nossa casa tem. A casa que eu hoje estou frequentando. Mas, quando eu cheguei na casa já existia isso. Eu não posso chegar lá e dizer eu não concordo com isso. Então, o que eu digo para vocês? Eu, pela minha forma de pensar, pela minha forma de agir, eu posso não concordar com aquilo ali, não é meu estilo. Mas, se cada lugar que eu for para trabalhar, eu tiver que pegar minha bolsa para ir embora, eu não vou parar em lugar nenhum. Eu adoro o trabalho que eu faço. E eu vejo que tudo é importante do autoconhecimento, conhecer para saber lidar. Mesmo a gente sabendo que aquilo ali não é legal, mesmo tu vendo em outras casas que eles fazem coisas que não condiz com a doutrina, no meu ver, a cobrança vai ser daquele que faz. Por mais que às vezes também aquele que pratica e está junto no grupo, também tem o dever de salientar, também tem o dever de, será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que tu está fazendo? Mas, às vezes, sutilmente a gente pode falar. Às vezes a gente pode falar com palavras mais amenas, palavras mais carinhosas num trabalho, numa palestra, num estudo do grupo. A gente pode sutilmente ir reeducando as pessoas. Nada é fácil. A gente não tem como transformar uma pessoa. E a missão de cada casa, né, foi colocado na mão daquele grupo, daqueles coordenadores. Seja bem-vindo, Faca. Então, aqui, os grupos se dividem e muitos se isolam na tentativa de preservarem suas ideias e práticas. Criam-se ressentimentos entre sociedades. Aqui na minha cidade, onde eu moro, que a nossa amiga Nádia também mora bem pertinho, ela mora numa, eu moro na outra, mas a gente mora bem pertinho, assim, bem... De carro acho que dá 15 minutos, ou um pouquinho mais, né, Nádia? De ônibus talvez um pouco mais. Mas a Nádia, acho que faz um ano que ela já está morando na cidade dela, e eu já estou aqui há 22 anos nessa cidade. E tem muitas casas espíritas, muitas, mas existem rivalidades muitas umas com as outras. Não é as casas, a direção não gosta da outra diretora, não se dá com a fulana, não gosta de uma, não gosta do outro, fala mal da outra. A gente às vezes vai num lugar, aí tu é convidado para dar palestra, alguém vem, comenta, fala mal de uma casa, e eu fico triste de ouvir isso. Fico muito triste da gente ouvir pessoas, né, falando mal de outras casas, de colegas, de dirigente. Para começar, a gente tem que ter esse cuidado, né? A nossa postura, o espírita, se diz espírita, ficar falando de outras casas mal. Quem somos nós? Eu sempre digo, se coloquem no lugar daquela pessoa antes de falar. A gente não convive dentro da casa da pessoa para saber o que ela está passando. Na nossa casa ali, quando alguém vem fazer qualquer crítica da direção, eu corto, eu sempre digo, se coloque no lugar da diretora. Se não está feliz, chama ela e fala em particular com ela. Não concordo, não gosto, mas tem que falar.
A mesma coisa aqui na nossa sala, nós temos o nosso grupo de arrobas. Eu posso chegar aqui um dia e não tá lá muito legal e falar alguma coisa que a Andréia meio vai ficar de menina. As gurias sabem como que eu sou. Eu sou chata às vezes. Elas sabem, mas eu não vou deixar de amar elas porque eu sou chata e exigente. Eu sempre digo, quem ama exige. Quem ama cobra. Quem ama quer sempre o melhor da colega, da amiga, quem for que seja. Quem ama vai dizer, tu tá errada, Andréia. Eu não concordo na tua atitude. E a mesma coisa eu espero delas para comigo. E eu sei que elas têm toda a liberdade de me chamar e dizer, eu te achei assim, como já aconteceu. Nós em reunião e elas dizer, te achei um pouco áspera num estudo. Eu disse, realmente, quando eu me escutei no áudio, eu disse, nossa, eu tava bem. Aquele dia eu tava bem, assim, não era eu. Então, eu também preciso desse puxão de orelha. Eu preciso que alguém diga, baixa um pouquinho. Como aconteceu no sábado, eu não tava muito, assim, legal. Eu dei palestra na casa na sexta de noite, assim, a casa tava lotada de gente, tinha muita criança, vocês não fazem ideia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês poderem entender o sentido. E crianças, as crianças corriam na rua, gritavam dentro da casa, e eu ali buscando aquele meu equilíbrio para palestrar. E além de tudo, na nossa casa é assim, a gente dá a palestra 30 minutos, depois tem quase 2 horas, enquanto o pessoal vai para os atendimentos, fica alguém na tribuna para responder as perguntas. Eu acho isso o máximo. O pessoal fica ali todinho e fica te perguntando, por quê, por que isso, por que aquilo, e tu fica respondendo. E aí, eu dizia assim, meu Deus, tem coisa errada, esses pais não estão nem aí para os filhos. Tem coisa errada. E olha o que aconteceu. Do lado da minha... Eu tava parada assim na tribuna. E do lado as cadeiras fazem tipo um C na casa, né? Tinha um menino que pegou o celular dele com o carregador, ligou na tomada do lado onde eu tava para carregar para ele ficar no Facebook. Passou o tempo todo na palestra no celular. Fica ali. E eu já vi trabalhadores com celular também ali, mexendo no celular, sentado lá no salão, em outros lugares, né? No geral, vamos falar no geral, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu que estou tão errado? Será que eu que sou tão exigente? Será que eu que sou tão crítica? Será que é eu que sou tão mandona? Eu comecei a me autoanalisar. E eu pedi a Deus, me dê visão, sabedoria para saber direcionar exatamente o que eu preciso hoje falar aqui. Aí terminou a palestra, aí a diretora pediu para mim ficar respondendo, né, as perguntas. E aí eu fui falando, respondendo, né? Aí eu cheguei e fiz um comentário. Eu perguntei, por acaso, vocês pais, quando vêm para casa espírita, vocês falam para os filhos de vocês o que vocês vêm fazer na casa espírita? O que é a casa espírita? E fui falando. E aí eu vi que as pessoas foram se ajeitando nas cadeiras. E aí eu fui falando com toda a educação. Como que a gente vai cobrar dos filhos educação dentro do nosso lar se a gente não cobra deles essa educação para com as outras pessoas? Nós estamos dentro de um centro espírita. Nós temos os trabalhadores nas gabines que precisam ter uma concentração. Nós temos uma equipe da espiritualidade aqui trabalhando para nós. E nós não temos o respeito para com o nosso próximo. Aí eu vi que os pais já levantaram, foram lá, pegaram os filhos pelo braço, socaram no colo. E aí eu fui dizendo, não é pegar o filho pelo braço e não explicar o que estão fazendo ali. É ensinar quem é Deus, o que é amor, o que a gente veio buscar. A gente veio buscar ajuda.
A gente veio buscar benefícios para o nosso lar, para o pai, para a mãe, para os filhos, para explicar para os doentes. E fui falando. E eu fui falando mais coisa, fui falando. Se a gente não impõe agora respeito para com o nosso próximo, pegue o ônibus quando solta o colégio. Vão ver o que os filhos de vocês estão fazendo. Que é uma vergonha, as meninas, adolescentes, se agarrando com os meninos dentro dos ônibus, os meninos tocando nas partes íntimas das meninas, as meninas dizendo nome, não respeita as pessoas dentro dos ônibus. E aí a gente vem para dentro da casa espírita querendo milagre, que a gente transforme os filhos de vocês. E a mesma coisa somos nós, meus amados. A gente chega dentro da casa espírita querendo transformar as pessoas e esquece de se transformar a si mesmo. Então, a educação tem que partir de nós. Mesmo que eu saia da minha casa, às vezes chateada com alguma coisa, eu tenho que respeitar todos aqueles que estão lá dentro da casa espírita. A espiritualidade que está ali zelando por nós. Aí os amigos que estão ali, não importa se o fulano gosta de mim ou não, não interessa, o problema é dele, o importante é eu gostar das pessoas. É isso que nós temos que aprender. Eu não estou lá para ganhar aplauso, eu estou lá para multiplicar aquilo que eu vou buscar no grupo. Mesmo sendo uma crítica, mesmo sendo um olhar crítico, mesmo sendo um desprezo, mesmo sendo uma falta de carinho, quem sabe aquilo ali eu preciso passar para me aprender a não fazer isso para com o meu próximo. Porque com certeza eu também faço com alguém isso. E eu sei que eu preciso melhorar muito. Nós precisamos. É saber dizer não. Mas dizer o porquê do não. É a mesma coisa nós chegarmos dentro da casa espírita, aqui na sala virtual, e as meninas errou, a gente não vai mais colocar mais batom na sala. Todo mundo vai entrar livre. Mas eu digo não. Aí, mas por quê? Eu tenho que dar um bom motivo do não. Eu tenho que mostrar para ela, dar uma justificativa e mostrar o porquê do que a gente está agindo daquela forma. Eu tenho que passar confiança naquilo que eu estou fazendo. Claro, com educação, com carinho, com amor, né? Ou talvez eu possa até dar oportunidade. Não, então tá, vamos tirar o red, vamos ver o que acontece. Que às vezes algumas pessoas elas têm que passar pelaquela situação para elas poderem entender o porquê que aquela outra pessoa agiu daquela forma. Às vezes a gente tem que aprender pela dor. Quase sempre é pela dor, né? Então, voltando aqui. Os diversos grupos ou sociedades... Allan Kardec escreveu, né, que os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade, construídas espontaneamente ou nascidas de uma fonte comum, tendo os mesmos princípios e caminhando para o mesmo objetivo, devem manter laços de simpatia e de fraternidade entre si. Vejamos que Kardec chama atenção para os laços de simpatia e fraternidade. Como seria bom, né? Ter só pessoas que a gente adora, tem simpatia. Nossa, é tudo de bom. Mas a gente sabe que não é assim não, né? Então, entre as instituições espíritas, ou seja, poderíamos dizer que Kardec enfatiza uma unificação dos sentimentos. A rigor, não basta possuir amplos conhecimentos doutrinários. Só isso em nada serve para orientar o processo da convivência entre os grupos. Então, veja, não adianta a gente ter um cabedal, conhecer tudo, mas o mais importante a gente não sabe colocar em ação, né? Então, a fraternidade, destacada inúmeras vezes por Kardec, é um princípio de civilidade que, associada ao contexto doutrinário do Espiritismo, torna-se um novo paradigma para a convivência interhumana. Seja bem-vindo, Ligeirinho. Ora, já não basta simplesmente a convivência interhumana. Não basta
Opa, pulei aqui, ó. Ora, já não basta simplesmente nos respeitarmos. É imperioso construirmos relacionamento repletos de fraternidade, com fraternidade as diferenças e divergência entre os grupos serão conduzidas de forma pacífica e natural, sem os terríveis combates emotivos permeados de personalismo. Portanto, o grande desafio do movimento espírita no século XXI é a unificação em torno dos sentimentos afirmativos do bem. A frase de Jesus ressalta que seus seguidores se tornariam conhecidos justamente por muitos se amarem. Então, quando existe o amor, quando eu iniciei lá a nossa sala, que o amor é o ar que nos dá a força, que nos sustenta, alimenta a nossa alma, a gente vai conseguir amparar muitos irmãos, porque esses irmãos vão confiar plenamente, né, nesse sentimento que a gente está doando para eles. Então ele diz que a frase, né, que nós só vamos ser esse exemplo de Jesus quando nós nos amarem. Inaugura uma nova filosofia da convivência muito mais pragmática e necessária. Em sua viagem de 1860, quando Kardec é acolhido pelos espíritas em Lyon, tem o ensejo de afirmar: cabe a nós, aos verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pregando pelo exemplo quanto pela palavra. Então não basta só falar. Não basta eu só chegar aqui e falar, eu não dar o exemplo naquilo que eu falo. Então, se eu falo, eu tenho que agir, eu tenho que colocar em prática. Se eu falo tanto em transformação moral, se eu falo tanto em paciência, em saber escutar, saber aceitar as pessoas, eu tenho que exercitar. Por mais que seja difícil, é buscar o nosso equilíbrio todos os dias. Todos os dias. Buscar essa força do universo que Deus nos oferece todos os dias. Então, meus amados, nota-se que Kardec refere-se à divulgação do Espiritismo, primeiramente pelo exemplo e em seguida acrescenta também pela palavra. Ocorre que estamos vivendo em termos de sociedade humana, em esvaziar dos sentimentos. O mundo das relações se debate com o culto da autoimagem. A busca por satisfações imediatas como único ideal, a ruptura com os valores mais profundos da vida, o culto da intolerância, a fragilização do afeto, o consumismo como filosofia da vida. Tudo isso é algo que estamos vivendo coletivamente, mesmo muitas vezes sem o perceber. Então vive-se, portanto, um esvaziamento do sujeito, uma nadificação que faz surgir um sentimento de angústia e de impotência que aos poucos vai permeando e envolvendo a sociedade humana. Isto é resultado, em boa parte, de um processo histórico-espiritual, de artificialismo religioso. Nossos problemas coletivos manifestam também nossos dramas pessoais, não suficientemente resolvidos ao longo de nossa jornada evolutiva. Nossa ânsia por autoafirmação, através da manifestação do orgulho e das demais representações limitadas que construímos sobre a vida. Esses problemas, meus amigos, evidenciam a necessidade de um renascer do sujeito
imprimindo uma nova dinâmica nas relações institucionais. O movimento espírita possui as ferramentas necessárias para assumir a vanguarda desse processo. Basta que cada um de nós se empenhe com vontade e perseverança nesta espiritualização das relações, trabalhando nossas diferenças individuais, institucionais, com base na cosmovisão espírita. Enquanto nós tivermos essa chaga do orgulho, da inveja, dos ciúmes, vai sempre reinar em qualquer lugar. Eu separei aqui um áudio. Seja bem-vindo, Jorge. Eu separei aqui um áudio que ele fala sobre a unificação espírita. E ele fala bem claro. Eu achei maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos ver aqui o que o nosso irmão de uma casa espírita, aqui que eu achei no YouTube, vai nos falar sobre essa unificação. Vamos prestar um pouquinho de atenção e depois a gente comenta mais um pouquinho. E logo em seguida a nossa Andréia assume o microfone aí na sala. Então vamos lá. Estudando o Espiritismo. Bom dia, caros telespectadores da Sim TV, do programa Caminho de Luz. Hoje nós vamos falar sobre unificação. Para quem é espírita sabe que é um dos temas mais badalados na doutrina espírita. E no que é unificação? A unificação é a união de esforços para um objetivo comum. Tudo que aqui nós falarmos em relação à doutrina, mas também pode ser falado para outras religiões, porque unificar é unir para atender um objetivo. No que diz respeito à doutrina espírita, qual o objetivo? O objetivo é a divulgação da doutrina espírita nos três aspectos: científico, filosófico e religioso. No entanto, existem considerações importantes a fazer, tendo em vista que unimos pessoas, estamos unindo diferenças. É preciso nós sabermos conviver com as diferenças. A união de propósito para atingir o objetivo necessariamente não se faz para que a pessoa também possa uniformizar. Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, desde que não descaracterize a doutrina, então cada qual seguindo o seu caminho, no entanto, no esforço de divulgar a doutrina espírita nos três aspectos. O codificador da doutrina espírita falou que para realmente atingirmos esse objetivo, era necessária a união, e a falta de união seria realmente o elemento mais poderoso para tornar realmente inalcançável esse objetivo. Portanto, para nós que somos espíritas, que estamos nessa luta, precisamos repensar as nossas atitudes, porque muitas vezes temos que renunciar, enfim, do objetivo. Temos que realmente fazer com que os nossos pontos de vista fiquem de lado, para que possa prevalecer a promoção da doutrina. Não é a promoção individual, não é a promoção de entidade, é a promoção da doutrina espírita. Jesus, muito bem conhecedor das dificuldades naturais para a implantação de todo o objetivo sério, ele deixou para os apóstolos um mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, sem amor, não poderá existir realmente a condição de renunciar. Algumas vezes poderemos até interpretar que nós estamos corretos, nós estamos certos, mas em nome da união, vamos realmente renunciar um pouco, dar um passo atrás e concordar e caminhar. Não quer dizer que também temos que atender a todas as propostas, porque existe a doutrina espírita, existem as obras da codificação, para nós tomarmos como base para o caminho a seguir. Se todos nós unirmos nesse propósito, temos certeza que atingiremos o nosso objetivo. Não é imposição de ponto de vista, não é imposição de opinião, porque Jesus, quando veio trazer aqui para nós a boa nova, ele não impôs, ele pregou, ele atendeu e entendeu que existiam diferenças. Muitas das pessoas que o procuravam não concordavam com aquilo que ele pregava. No entanto, ele realmente soube compreender e no momento necessário atendia mesmo aqueles que eram diferentes. Então, meus irmãos, que o amor à causa não possa realmente dificultar o amor que deve existir entre nós para atingirmos o nosso objetivo. Muitas vezes as pessoas se preocupam que não tem tempo para estudar e não entendem esses assuntos.
No entanto, nós apresentamos obras que às vezes podem facilitar para as pessoas que não têm tempo, como as revistas, periódicos como esse, Revista Internacional do Espiritismo. Aqui nós temos bons artigos, temos articuladores realmente de experiência e que vai favorecer a nossa aprendizagem, ao nosso conhecimento a respeito do movimento espírita e da doutrina espírita em si. A revista O Reformador, a revista que é um órgão oficial da FEB. Muito importante também, aqui nós encontraremos, principalmente nesse, é muito comum sair artigos sobre unificação. Cada um de nós que pertence a uma casa espírita e que realmente ouve falar muito de unificação, vamos refletir profundamente o que estamos fazendo em torno, ou para que se concretize esta ideia da unificação. Lembremos sempre, o personalismo individual e do grupo é o fator principal para que nós não atinjamos o nosso objetivo da unificação. Muita paz, um bom domingo para todos e que Deus nos abençoe. O nome do nosso irmão é Francisco Altamir da Cunha, do programa da Sim TV. Eu descobri hoje, por acaso, esse vídeo na internet e eu achei divino, porque ele fecha com tudo que nós iríamos estudar hoje aqui, né? Então, como ele diz ali, a importância, como que para a gente oferecer algo para alguém, nós temos que primeiro amar, né, as pessoas como nós gostaríamos de ser amados. Então eu vou amar com verdade, com sinceridade, vou respeitar o grupo, saber ter paciência, saber se limitar com certos comentários, porque o que destrói é a maledicência, né? Essa maledicência que infelizmente o ser humano ainda carrega. É como a minha avó dizia, a língua não tem osso, né? Infelizmente vai lá, fala, detona. Aí depois que detona alguém, nossa, puxa, eu não deveria ter falado aquilo, ia cair no arrependimento. E aí? O que a gente faz? Vai lá, vai catar cada pedacinho daquelas palavras que a gente jogou, né, no ventilador. Eu conheço muitas pessoas que adoram botar lenha na fogueira. E aí na hora que tu chama a pessoa para falar, as pessoas fogem da situação. São pessoas que elas são assim, elas já vêm com esse intuito de extrapolar, elas trazem ainda dentro dela esse instinto da maldade, porque em outras existências com certeza ela fazia a mesma coisa. Às vezes a gente diz assim, eu queria tanto saber o que eu fui. Não precisa, olha dentro de si que a gente vai saber exatamente o que a gente foi no passado e o que a gente ainda traz nessa existência, as nossas dificuldades. Com certeza as mesmas ainda nos atormentávamos lá atrás, que a gente não lembra. Então a faca diz, tem a voz do CVT. Eu mesmo frequento 2 casas, mas o mais difícil não é os meus horários, e sim as indiferenças que existem uma da outra. Só que aí, faca, a gente também não pode fazer comparação, porque também acontece isso comigo. Então a gente tem que pensar assim, eu estou naquela casa, aquela casa é assim, eu tenho que me adaptar. Eu não posso chegar de uma casa para outra e querer, sabe, lá na outra casa é assim. Não, eu tenho assim, eu procuro ter um controle, um equilíbrio muito grande com isso. Ali por quê? Talvez por um tempo atrás, eu passei por essa dificuldade com o grupo, né? De muitas pessoas que estavam em outra casa e diziam, lá na outra casa é assim, na outra casa é assim. E eu ouvia muito isso e eu me sentia mal. Então, por eu me sentir mal, hoje eu não faço isso. Porque cada coordenador de casa tem o seu estilo. E eu observo que cada casa tem um crescimento certo também, né? Cada casa tem um trabalho, cada casa tem uma evolução. E cada trabalho que vem para aquela casa é conforme a evolução daquela casa. Apesar que tem muitas pessoas que se metem a fazer muitas coisas e não tem qualidade. E isso a gente também tem que ter cuidado. Não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Não adianta eu ter 100 trabalhadores na casa e eu posso contar somente com meia dúzia. Também não adianta eu ter só para dizer que eu tenho um monte de trabalhadores. A nossa casa não é por esse caminho,
né? As pessoas têm que se conscientizar que a gente só vai crescer, aprender estudando, participando do grupo. O grupo é a nossa transformação moral, porque ali tu vai aprender a gostar do fulano, vai aprender a escutar ela, vai dar oportunidade dela crescer. Ali tu vai, as tuas desavenças talvez vão vir à tona, como já aconteceu isso comigo, já relatei aqui na sala. Eu não gostava de algumas pessoas, passei a admirar, respeitar. Gostar da pessoa não quer dizer que eu vou conviver, morar, estar com ela todo dia agarrada com ela, não é isso. É respeitar a pessoa como ela é ter olhos de bondade, saber olhar no olho da pessoa e sentir a alma da pessoa, é transmitir no nosso olhar o quanto nós realmente buscamos o melhor dentro da doutrina. E eu digo, as salas espíritas são tantas, não percam a oportunidade que vocês têm de estar estudando, compartilhando na área de texto, trocando ideia, pedindo, poderia trazer esse assunto. Sugiram, coloquem. Por exemplo, a nossa fráter, ela dá o estudo na quinta, coloquem o que vocês gostariam. Fráter, tu poderia trazer um assunto dentro da doutrina de autoajuda? Eu estou passando por certa dificuldade, gostaria tanto de ouvir sobre um assunto. São sugestões que nós podemos dar aqui na sala, porque dentro da casa espírita nós também nos reunimos e trocamos ideias. O que eu poderia trazer de palestra para casa? Qual seminário que eu poderia, colocar aqui na casa para que a gente pudesse melhorar, para que houvesse uma fraternização, uma confraternização, quer dizer, do grupo. Assim é a nossa sala. Essa confraternização, ela é única. Nem sempre a gente vai poder estar aqui todos, né? Isso, ô Márcio? O Márcio, faz tempo que eu fico aqui cutucando ele. O Márcio tem uma gama de conhecimento, né? Ele também pode chegar aqui, fazer um trabalho em conjunto com a Fráter, chegar e dizer, vamos nós dois estudar um assunto, tu pega meia hora, eu pego meia hora, e vamos dois fazer um trabalho em conjunto. Então, nós temos que explorar daqueles que têm algo para oferecer, e aqueles que estão em busca, desse melhoramento. O que vai acontecer? Pois é, mas ela tem que colocar esse aluno em atitude, em ação, ô Fráter? Tu tem que dar matéria para o aluno também, fazer o tema e colocar aqui na sala para nós. O que tu acha, Fráter? Seja bem-vinda, Tina. Então não adianta a gente, muitas vezes, achar que só nós temos essa capacidade. Não, todos aqui têm capacidade. Pode ver todos que estão aqui na sala. Eu conheço, com exceção aqui, da Faca, que é nova aqui, que eu acho que se ela veio, o nome não é estranho, mas eu acho que ela é nova no Pautalk, né? E tem aqui o Edu Ramos, os únicos, assim, o resto, todo mundo está aqui na sala, que a gente já sabe, já conhece, que são conhecedores da doutrina, que frequentam casa espírita, sabem muito bem do que a gente está falando, frequentam outras salas espíritas, que têm toda a condição de subir, falar, fazer prece, ou dizer qualquer coisa. É um trabalho de crescimento em grupo. Ficou alguma dúvida hoje desse capítulo 20? Unificando sentimentos? O que a gente pode fazer para unificar mais esse nosso sentimento para com o próximo? Então tá bom. Seja bom retorno então, Edu. Tá bem? Passa rápido, né, Andréia? Muito rápido. Bom, tô descendo. Muito obrigada pelo carinho de todos. E eu desejo a cada irmão aqui presente, aqueles que já passaram aqui na sala e aqueles que não puderem estar, muita paz e muita luz. Estou descendo. Eu creio, André. Posso falar?
Bom, meus amigos, boa tarde, que a paz de Deus esteja conosco. Olha, eu devo dizer a vocês que esse assunto é do maior interesse coletivo e individual para cada um de nós. Todas as exortações que nós recebemos é exatamente no sentido de unificar e integrar, compreendeu? E elementos para isso nós temos à vontade, né? Eu me lembro que tem um livro do Emmanuel chamado Segue-me. Ele tem o prefácio mais comprido, né, de todos os livros espíritas que eu tive a oportunidade de ler. Porque o prefácio do João Quintão ao primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso de Além Toma. Mas ele, no meio das informações, ele diz uma coisa, tem uma frase interessante. Ele vem no contexto e diz o seguinte: o Evangelho é para ser pregado, não? E o Espiritismo é para ser discutido. Porque, na realidade, o Espiritismo, digamos, testifica, né, o Evangelho e o cristianismo em si. Então, nós temos que, de certa forma, aprender até o limite da nossa compreensão o Espiritismo e o cristianismo, né? E dentro desse senso de organização que foi falado hoje, compreendeu? Unificação e integração, nós temos diversas coisas a comentar. Eu vou ser rápido aqui para não ter muita delonga. Hoje eu sou velho, né? Mas minha origem é ser Paraíba, compreendeu? E fui soldado. Quando a turma fala aí que o Emmanuel, no trabalho do Chico Xavier, falou em disciplina, eu fico um tanto alegre, porque os meus instrutores na escola militar diziam isso toda manhã. Disciplina. E um dia a gente descobre o que é isso e que é bom, né? Então, nós estamos aqui para estudar as leis, as informações dadas pela codificação espírita, que é o nosso começo. Mas existe a necessidade de nós formarmos um embasamento para ter ideia do que se está falando naqueles livros. Compreendeu? Para que serve isso? Eu vou responder com uma informação que eu pesquei com Herculano Pires. Herculano Pires defende a primazia da obra da codificação sobre as obras complementares. Então, o tira-teima de qualquer dúvida nossa, de algum modo, sintético ou não, está na obra da codificação, né? Então, o que eu vejo é o seguinte: o possível, as organizações ligadas ao Espiritismo, inclusive a própria federação, têm preocupações com essa coisa, a norma. Porque se não tiver um caráter, de certa forma, normativo no sentido do comportamento, nós vamos espalhar brasa para todo lado. E isso não falta ajudante. Certos estudos hoje, mais aprofundados que nós fazemos, sobre inclusive temas que estão em pauta aí, nós encontramos uma confusão de opiniões terríveis. E graças a Deus tem uns confrades que se ocupam da exegese do negócio. Eles são chatos, mas são de utilidade pública. Eu gostaria de falar aqui, para terminar, o seguinte: a Rua Estrela falou, né, sobre o comportamento na casa espírita, a unificação de sentimentos.
Isso é uma coisa de aprendizado. Mas para o ajutório maior que nós temos, né, com relação à comunidade dentro do Centro Espírita, existe um livro. Eu não sei se a maioria de vocês sabe, o livro Centro Espírita. Eu posso até depois botar na área de texto. Ele tem ISBN, tem tudo. E ele é tão meticuloso com relação aos trabalhos dentro da Casa Espírita, que o 11º capítulo dele se chama Recomendações Jurídicas. Puxa, mas tem alguma coisa aqui a ver com o Espiritismo? Tem. Por quê? Ou nós somos cidadãos de bem, cumpridores das leis divinas e as leis do nosso contrato social de governo, ou vamos nos esfacelar. Eu vi uma coisa interessante, eu estou citando esse capítulo pelo seguinte: eles falam lá na legislação básica aplicável ao Centro Espírita. Quer dizer, a legislação que rege todos os, como é que se diz, as ações de vida social dentro do nosso país e no mundo. Eu acho que a pessoa precisa ter uma noção disso. Veja bem, eles recomendam, primeiro, respeito à Constituição Federal do país, e cita até a data da última. Código Civil, Lei Orgânica da Assistência Social, Lei do Trabalhador Voluntário, Lei Orgânica da Seguridade Social, Decreto-Leis de Entidade Beneficente e Assistência Social, Estudo da Criança o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Aparentemente isso aí é coisa de governo. Mas eu tenho a impressão que se está aqui é porque diz respeito a nós, e nós temos que dar participação dentro disso. Outra coisa, há livros de estímulo ao processo, a uma coisa chamada alteridade. Alteridade o que é? É aquilo que se refere ao outro, ao próximo, né? As suas origens, os seus conceitos de vida, né? Os seus conceitos, inclusive, de doutrinas que ele passou que ele tem, e que estão pendentes. O nosso processo é de informação, informação justificada por referenciais pertinentes que estão dentro da própria doutrina. Claro, com ênfase para a codificação, ou seja, os estudos, que em alguns casos aqui o pessoal chama de espiritismo kardecista. E essa é a palavra que o IBGE bota quando nós dizemos que é espírita. E outra coisa, um estudo permanente ao nível daquilo que a gente pode compreender como embasamento e como complemento da literatura que nós temos disponível. E é preciso, veja bem, quem não sabe nada não tem dúvida nenhuma sobre nada. Não sabe. É natural que quando a gente comece a aprender alguma coisa, depois das primeiras instruções do mediador, do instrutor, do professor, seja quem for, nós passamos a ter dúvida, porque é como uma espécie de quebra-cabeça que eu já vi ser falado aqui, em salas aqui, e é preciso dar atenção a isso. O nosso embasamento, compreendeu? É que forma o quebra-cabeça. A maçã se ajusta a uma pergunta que a gente nem sabia que queria fazer. Quando ele é mostrado, a pessoa tem o primeiro vislumbre daquela informação. E aí existe aquele sincretismo interno da gente que demanda mais questões. Isso tem um nome técnico que não é o caso, mas eu vou dizer aqui, se chama ceticismo metodológico cartesiano. E a pessoa só fica satisfeita quando tem as respostas.
Aliás, é uma coisa interessante, o René Descartes dizia o seguinte: o espírito humano só descansa na ordem e no conhecimento. Só que quando nós aprendemos um conhecimento, nós temos que ordená-lo, pôr como ajuste ao quebra-cabeça, para ele deixar de ser quebra-cabeça. Nesse processo, nós abrimos uma série de janelas, que vai exigir novos conhecimentos. Então, na minha ideia, o espírito humano não descansa nunca. Só vai descansar no dia que souber tudo isso. E eu estou falando essa coisa toda porque uma boa parte dos nossos confrades, eles vão aos centros espíritas, vão às reuniões, como quem vai à missa. Missa é uma coisa fácil, eu até gosto. Se tiver uma canção boa, até espiritual e tal, né? Mas nós não vamos lá para fazer culto, nós vamos lá para aprender. O maior culto que se pode fazer é exatamente essa interação entre aqueles que instruem, sabe mais um pouquinho e nos presenteia, e nós, em agradecimento, mostramos o nosso interesse real. Porque não é possível que depois de uma palestra como nós tivemos hoje, ou como acontece aqui na quinta-feira, ou como acontece nas outras salas, não nos venha a curiosidade de saber como é, digamos, em termos normais, em termos caseiros, como é que essa coisa funciona e por quê. Então, gente, essa minha conversa mole toda é a seguinte: é para fazer recomendações. Leiam, não é leiam, tome conhecimento. Nós temos no Centro Espírita, um manual orientação do Centro Espírita. Ninguém precisa nem comprar. É entrar na internet através do Google e baixar o PDF. E dar uma olhada como é que a coisa é organizada. E depois, com análise, ver se aquilo não se ajusta ao nosso senso de ordem. Se tem coesão, se tem coerência, se precisa um escrutínio rigoroso, como diz, é a pesquisa. Teve pensamentos a priori, né, que levam à afobação. E uma proposta que nós precisamos ter, que pode vir de qualquer um, no sentido alto se chama proposta epistemológica, quer dizer, propostas que melhorem o teor do ensino, a dinâmica do que é comentado. É só isso, gente. Eu realmente vou lhe dizer uma coisa: eu não gosto de palestra linda, que eu não vou entender nada. Eu acho que a gente deve se preocupar com o teor do que está sendo dito, para que está sendo dito e o que é que se espera dos que estão nos ouvindo. Fiquem na paz de Deus. Andréia, o microfone é seu. Muito obrigada, Márcio. É sempre importante, né, uma complementação do tema e realmente, como você falou, a palestra tem que alcançar, o estudo tem que alcançar todos, né? Isso é importantíssimo, não adianta só falar para um ou dois, né, como você falou, e sempre que possível, você acha que vale a pena, suba e dê a sua colocação e contribua. Muito bom. Bom, vamos então ao momento da nossa tarde, que é o momento das vibrações. Esse momento é importante para sintonizarmos o nosso pensamento. Vamos pedir então que quem desejar possa colocar um nome na tela de texto, o nome das pessoas para quem nós desejamos auxílio, sejam encarnados ou desencarnados,
Quem desejar pode colocar sua água para fluidificar. Vamos entrar então em sintonia, em oração, unir os nossos pensamentos. Cada qual de nós é que chega, tanto encarnados quanto desencarnados, com alguma necessidade, seja ela física, espiritual, enfim. Vamos então colocar irmão maior, o que queres tu, ele está nos perguntando, colocar para ele as nossas necessidades. E dentro dessas necessidades, vamos falar tudo aquilo que vem dentro do nosso coração. E vamos aguardar em silêncio a resposta que vai vir com uma intuição. Vamos sentir o abraço do nosso irmão maior. Vamos solicitar a espiritualidade que coordena a nossa sala da Unidos, o nosso mentor Bezerra de Menezes, que possa enviar as vibrações de saúde, de reorganização do nosso corpo físico, de nossa mente. Vamos solicitar que o local que estivermos seja visitado para a limpeza do seu ambiente. Que as nossas águas que separamos possam ser fluidificadas. As águas dos hospitais, dos abrigos de idosos, de crianças, as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos, as águas das escolas, os lugares onde haja tristeza, sofrimento, onde haja necessidade de reharmonização, de paz, onde há guerras, onde em cada local onde haja necessidade seja levado um pouco de luz, de esperança. Solicitamos pelos irmãos desencarnados que ainda precisam de socorro, de amparo. Solicitamos por aqueles que ainda são os nossos desafetos, que nós sabemos ou que não sabemos, dessa encarnação ou de outras. Que eles possam receber o lenitivo da paz interior, do aconchego de algum irmão desencarnado ou encarnado, que possa dar a eles a luz, o carinho, um sentimento bom. Pedimos então que cada um de nós possa receber dentro das suas necessidades, mas também dentro do seu merecimento. Uma grande luz envolva a cada um de nós. Somos gratos, Senhor, por reunidos em Teu nome para estudar. Que assim seja. Vamos então, direcionando já para a nossa prece final, agradecendo a companhia de cada um, solicitando ao Márcio que quando ele estiver pronto possa levantar a mão e fazer por nós e com todos nós a prece de agradecimento, finalizando então mais uma tarde de estudo. Que assim seja. Márcio, com você. Bom, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria que ao término desse encontro fazer um agradecimento ao Pai e aos mestres espirituais que nos assistiram pela inspiração e orientação necessárias ao aprendizado do tema tratado no nosso encontro de hoje e tão necessário ao nosso desenvolvimento e elevação. Que os assuntos abordados hoje nos sirvam de suporte aos nossos atos futuros nas relações com a divindade e com o nosso próximo. Que as noções de fraternidade e harmonia prevaleçam nas nossas ações com o próximo, né? E esperemos que todo aprendizado consolidado hoje
nos sirva de ajuda a nós mesmos e aos nossos irmãos. Assim sendo, pediria ao Mestre Jesus a permissão para o encerramento deste encontro de hoje, que assim seja, graças a Deus. E bom início de semana a todos. Obrigada, Márcio. Obrigada a cada um. Querida, mas pode levantar a mão para botar uma musiquinha então para a gente terminar. Obrigada pela companhia de cada um. Estamos aqui segundas e às quintas, a partir das 14h30, para ter seu tema na quinta. Tá, ok. Prata, isso aqui tá, né? Prata. Quem desejar pode visitar. Escreve pra gente, Prata, qual será o seu tema. Quem desejar pode visitar a página da Unidos, que a Rô está colocando aí. Também tem um grupo no Face. E a Silvia Prater, né, falará para nós na quinta-feira. Sejam então todos sempre muito bem-vindos. Nós aqui estamos segundas e quintas, sempre com estudo.